Pronto. Deixa eu me ambientar com esse negócio de Zoom. Estou acostumado com isso, não. Você está acostumado com o quê? Escopeta? Só com o YouTube. Ah, você fala na internet, né? O Marcelo, ele é tenente do Exército, subtenente, né, Marcelo? Isso. Ah, meu padrasto também era. E meu irmão, aqui do Rio. Do Exército. Eu também sou daqui do Rio. Estou aqui no... Eu sirvo ainda na Vila Militar. Estou quase aposentando. Ah, legal. Mas vamos lá? Vamos. Como é que a gente vai começar? Vamos ter um manda. tempo de adoração, é isso? Francisca! Glória a Deus! Oi. Simone! Glória a Deus! O povo está chegando ainda. Aleluia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olha, que legal! Tudo bem com vocês? Graças a Deus e vocês, queridos. Estamos bem também. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, dona Simone. Irmã Simone, tudo bem? Eu e minha esposa aqui, ó. E o senhor, tudo bem? Tudo bom. Você falou para eu convidar, eu convidei meus irmãos aí para participar. É para convidar mesmo. Aqui é uma salinha só de quem é de casa. E aí, graças a Deus que vocês estão aqui também, que vocês são de casa, porque ele falou que ia convidar o pessoal que ele gosta também. Eu falei para ele que estava liberado. Eu convidei o Marcelo, o profeta, porque a gente já caminha junto há muito tempo. E o Marcelo, ele é um profetão que sempre, assim, a gente sempre trocou muita informação. E ele é muito alinhado com o céu. Eu acho que esse é um tempo muito propício para trazer ele aqui, para Deus usar ele aqui nas nossas vidas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer fortemente hoje. Pela graça e misericórdia de papai, né? Amém. Eu tocando essa música, todo mundo sabe cantar. Vamos adorar? Tá dando para ouvir aí? Tá baixinho o violão. O Zoom permite que a gente adore assim. A gente faz isso de teimoso, mas ninguém escuta. O Zoom transmite o som, está vendo? Eu acho que para isso teria que ter uma mesa de som. Eu tenho, já comprei equipamento, já gastei um dinheirão. Agora não está ligado, mas mesmo com equipamento, no Zoom não fica legal para adorar. Fica no YouTube, mas no Zoom não fica. Mas... eu tenho que aprender isso tudo. Vamos tirar um tempo de oração em línguas, então? Não preocupa com a adoração, porque o som não sai do outro lado. A gente já fez de tudo. Então, vamos tirar um tempo de oração em línguas, de atrair a presença de Deus, né? Quem tiver vontade de cantar, canta, esteja livre. Vamos adorar o Senhor, vamos atrair a presença dEle, porque Ele ama estar no nosso meio. E Ele habita nos louvores. Nós cremos, Senhor. Glória, aleluia. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Yeshua, nós clamamos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha nessa noite, nos
abençoar com a tua presença maravilhosa, com a tua manifestação maravilhosa, usando teu filho, teu profeta, tua boca e olhos na terra, usando, Senhor, em nome de Yeshua, para trazer o que o Senhor deseja, Senhor. Abre o entendimento de cada um nessa sala, que cada um esteja receptível e maduro para receber, que o Senhor venha trazer, Senhor, Sim, Pai. um refrigério, Senhor, para que cada um venha estar tranquilo, sem nada para estressar ou preocupar, que tudo fique longe agora, que todo espírito que venha querer dispersar seja impedido. Os teus anjos estejam agora, Senhor, com seus filhos, guardando, protegendo, que o Senhor venha nos cobrir a todos e a tudo que nós amamos, tudo que se relaciona conosco, com o teu sangue, nos blindando nessa noite, Senhor. Blinda todos os nossos amados, inclusive os nossos animais, blinda os nossos bens, blinda nossos relacionamentos. Amém. Senhor, em nome de Yeshua, que nessa noite o Senhor venha rasgar todo o véu que encobre o entendimento do teu povo, e cada um que ouvir essa mensagem agora e depois venha ser tremendamente edificado, Senhor, e trazido mais para perto de ti, Pai. Em nome de Yeshua, restaurados à imagem e semelhança do Senhor. Recaxerabassai, em nome de Yeshua, Pai. Oh, aleluia! Recaxerabassai, andarase. Oh, derramarase, queixarabassai. Sim, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha derramar sobre cada casa esse espírito de adoração, esse espírito de quebrantamento, de rendição, de humildade. Amém. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor desfez a confusão de línguas. O Senhor nos permite orar e falar a língua dos anjos em secreto com o Senhor, e mesmo que o nosso inimigo ouça, ele não compreende, porque existe uma atmosfera no céu onde toda mensagem é codificada. E o Espírito Santo vai recebendo a nossa mensagem, as nossas orações, as orações dos irmãos que estão orando em línguas e decodificando, e levando aos céus em gemidos inexprimíveis. Nós sabemos que algumas das nossas orações são desejos da nossa alma. Então, Espírito Santo, corte tudo aquilo que vem da nossa alma e que seja a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque sim, Pai. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha agora, nesse tempo de oração, trazer a memória da onde nós fomos tirados. É uma noite de louvor, de adoração, é uma noite de agradecer, é de lembrar do tempo do pé no charco de lodo, do lamaçal de onde o Senhor nos tirou. Estamos aqui reunidos, Pai, com irmãos que estão aqui verdadeiramente para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, o Teu amor, a Tua paternidade, que só o Senhor é capaz de dar. Irmãos que querem ouvir a verdade e que não querem ouvir elogios, irmãos que
coração grato, Pai. Gratos porque nós sabemos, somos gratos porque nós sabemos que, na verdade, nós merecíamos era o inferno, a condenação eterna. E nós já iniciamos esse tempo aqui declarando, face a toda hoste espiritual, tanto na região do Brasil quanto no exterior, quebrando o céu de bronze, Paraguai, e declarando, nós declaramos, Pai, a tua bondade, a tua morte na cruz. Nós lançamos isso em rosto perante o inimigo para que ele saiba que nós estamos aqui reunidos não na nossa autoridade, mas no poder do teu nome. O Senhor que venceu tudo. Nós queremos te adorar porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou com bom preço. O Senhor escreveu uma história para cada um. O Senhor permitiu que cada um fosse ferido. O Senhor fere, o Senhor sara a ferida, o Senhor cura. Glória, santo. Eu convido a cada irmão a ver agora, a lembrar de como é feito um veneno antiofídico. Uma cobra, é retirado dela o veneno, e o veneno dela é inserido no cavalo. No sangue do animal começa a correr o veneno da cobra, e o cavalo cria anticorpos. Isso é uma simbologia, isso é uma sombra. O Senhor recebeu sobre nós, sobre si, todas as nossas iniquidades, todos os nossos venenos. E o Senhor nos traz a cura. O teu sangue é cura para tudo. Cura para a nossa saúde. Cura para as fortalezas de mente. O Senhor é libertação, é porta de saída. O Senhor é chave. O Senhor é a porta do aprisco. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor está sentado na porta do aprisco para que nenhum predador venha pegar nenhum de nós, e também para nos vigiar, para que nos impeça de sair, Pai. O teu amor e a tua bondade são grandes. Tua misericórdia dura para sempre. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Quero pedir ao irmão que, não, apesar da gente não ouvir a adoração, a adoração pode não estar audível aos nossos ouvidos, mas o Senhor está sentindo. Amém. O espírito de adoração que sai desse violão, essas frequências que saem. Aleluia. Glória a Deus. Esse desenho que é formado no céu a partir dessas notas. Não é à toa, não é à toa. Não é só um culto de adoração, um culto de aprendizado também. Não é à toa que são... Quando a gente compra a caixinha de lápis de cor, não é à toa que vem 12 lápis coloridos. São 12 cores, 12 apóstolos. São 3 cores básicas. Jesus tinha 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. São 7 notas musicais, 5 semitons. Soma 5 com 7 dá 12. São 12 meses no ano, são 12 tribos. Então, cada nota que está saindo desse instrumento vai formando um desenho, uma paleta de cores no céu. Os irmãos que adoram, independente de adorar com instrumento ou com a sua fala, saiba que é emitida uma frequência que é decodificada. Deus não ouve a sua oração, ele cheira. O Senhor, ele cheira. Assim como Jacó e Esaú foram cheirados. O pai falou, é o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. O pai cheira. E que nós possamos, a partir da nossa adoração, exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Com a tranquilidade e a paz que excede todo o entendimento. Amém, Senhor. De que nós vamos pregar e muita gente não vai ouvir, mas aqueles que ouvirem serão salvos. Nós temos um compromisso com o Senhor. E eu quero pedir agora, Pai,
Que o Senhor venha com uma unção, Pai, uma unção, um tempo novo, um tempo novo. Não estamos reunidos aqui à toa, um tempo novo sobre cada casa, sobre cada casa, sobre a casa da irmã Rosane, lá no Paraguai. Diz o nome da cidade, irmã. São Pedro Juan Cabaleiro. Pedro Juan Cabaleiro. É. Tá sem som? Não sei como é que faz. Deixa eu ver se... Abençoa, Pai. Tem mais alguém aí de fora do Brasil, outra cidade? Tem irmã que já se identificou do Rio de Janeiro? Ela... Pode falar. Não, eu ia falar, eu moro na Suíça, mas estou... Ah, mora na Suíça. Sim, querendo voltar para o Brasil, estou me organizando aqui. É que a senhora falou do seu padrasto aqui do Rio de Janeiro. Foi a senhora que falou? Sim. Meu irmão também. Já foi tenente do Exército também. Aleluia. Então, estamos numa reunião independente da distância. Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. A palavra diz que quando estamos reunidos, o Senhor ele se faz presente. Então, eu entendo que nós estamos num tempo novo, Nós estamos vivendo um tempo novo, assistindo muita coisa. Aleluia. E assim como houve uma onda de avivamento quando teve a reforma protestante, que foi aberta uma porta para muitos saírem de cativeiro, com o advento da tipografia, a tradução da Bíblia e a exposição de tantas informações, nós estamos vivendo hoje um tempo novo também, Aleluia. onde através da internet as informações são compartilhadas e a gente consegue se reunir, e independente da gente estar conectado de forma virtual ou presencial, o Senhor se faz presente. Então a gente precisa orar, a gente precisa liberar a palavra. Aleluia. E o que eu tenho entendido para esse tempo, semana passada... Só um minuto. Está ouvindo aí, Lana? Conseguiu botar o áudio? Conseguiu botar o áudio. Lana também está ali com o áudio ali ligado agora. Fala que eu mandei um abraço para ela, hein? Ela está te ouvindo agora. Ah, que legal! Está mandando outro, que ela está sem câmera ali, que ela chegou do trabalho, está descabelada, deitada no sofá. Mas, enfim, é um tempo novo e o que a gente tem conversado, semana passada, eu li um texto que me chamou a atenção. Na realidade, uma irmã me convidou a ler esse texto, perguntou se eu já tinha lido isso, que ela nunca tinha enxergado isso na Bíblia, um texto de Gênesis. Gênesis 2. Vamos liberar uma porção da palavra para que essa palavra ela tome conta, né? Amém. Porque a palavra, o livro de João, ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu penso que a palavra foi a primeira coisa a ser criada por Deus. Porque com a palavra ele formou todas as outras coisas. Então, quando a gente libera a palavra, quando a gente fala a palavra de Deus, ela tem um poder, ela é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se Davi via assim, é porque ele via que a palavra dissipava as trevas. E já que a gente estava falando de adoração aqui ainda há pouco, o instrumento sendo tocado, esse entendimento também de que a adoração ela pode mudar a configuração dos céus. Eu me lembro de Davi tocando a sua harpa e expulsando os demônios de Saul. Então, a adoração ela muda muita coisa dentro da nossa casa. Eu já tive uma experiência de acordar de manhã, o pessoal tinha virado à noite numa festa e o barulho estava incômodo, eu simplesmente liguei uma adoração e neutralizou. Eles rapidinho foram dormir e eles não estavam ouvindo
o que eu estava ouvindo só dentro da minha casa, só para eu ouvir e abafar o som deles dentro da minha casa. Mas isso foi suficiente para neutralizar uma atmosfera. Outra coisa que eu entendo é que Eliseu pediu um tangedor para poder mudar a atmosfera, para poder atrair a presença de Deus. Então, assim, Amém, importante, não só nesses dias, mas ao longo de todo o ano, a gente praticar adoração. Praticar adoração, a gente pode falar aqui abertamente, nós não estamos num ambiente que a gente precisa agradar ninguém para pedir dízimos e ofertas, como nas igrejas, né? Boa parte das igrejas, não estou falando mal, mas eu estava comentando isso essa semana. Para alguém ter mais de 1000 membros numa igreja, tem que agradar muitas pessoas. E o evangelho, é impossível do evangelho nos agradar. O evangelho, ele nos confronta. Então, a gente precisa pregar a palavra verdadeira, liberar a palavra na atmosfera para que a nossa vida seja mudada. E adorar o Senhor. Certa vez eu compus uma canção e entreguei para uma pessoa e falou assim: essa música não é comercial, porque aquela adoração falava em abraçar o irmão como se fosse a sua carne, abraçar o pobre, o órfão, o necessitado, visitar preso. Ninguém quer cantar isso. Isso é uma adoração que ninguém quer cantar. Mas traz o entendimento da vontade do Senhor, porque ele falou: quando vocês fizerem isso, é a mim que vocês estão fazendo, né? Então a gente precisa praticar todo esse tipo de adoração, esmola na rua. mas vai usar droga. Mas pode ser que seja para comer, pode ser que essa pessoa sobreviva hoje. Vai lá, você acha que o cara vai usar droga? Adora dando um queijo, um joelho de queijo com presunto, paga uma coxinha. Pode ser que amanhã ele esteja vivo e se converta. Então vamos liberar a palavra? Vamos liberar a palavra, está em Gênesis 2. Lê um trechinho, uma porção aqui. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Só esse exército aqui já dá muita coisa, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aí presta atenção agora. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, da onde a gente nasceu? A gente nasceu de uma terra árida. Quem entendeu, repete. Nós nascemos de uma terra árida. Nós nascemos numa terra árida. Um solo seco. Não tinha nada. Era impróspera, improdutiva. Nós viemos desse lugar. E aí, então formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou a narina, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí, depois, plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O que chama atenção nesse texto aqui? Nós fomos tirados de uma situação de escassez, de pobreza, de aridez. Deus plantou um jardim e nos conduziu para lá. Nós precisamos entrar nesse descanso para poder acessar a dimensão do jardim. Desde o início dessa reunião, eu estou falando do quê? Da gente ser humilde, da gente entender que nós somos só pó da terra e que existe uma saída para essa escassez.
é confiar no Senhor. Aí, depois do pecado original, nós fomos retirados do jardim. Nossa descendência de Adão e Eva, foi retirada do jardim. Só que Cristo, ele morre e reaparece num jardim, já com o governo sobre a terra. Então, o que eu quero trazer para a gente aqui agora, uma meditação para a gente acessar essa dimensão do jardim. É acessar as chaves que estão em Cristo. A gente precisa voltar a acessar o Éden através de uma dimensão cuja porta é Cristo. Lembra que a gente estava orando aqui, Jesus falou, eu sou a porta. Então, a questão é essa, a gente precisa acessar essa porta que é Cristo, entender que apesar da gente ter saído de uma terra árida, a gente foi colocado no jardim, a gente não foi feito da mesma terra do jardim, ainda não chovia sobre a terra, e a gente vai parar dentro de um jardim, e a Bíblia fala de um jardim regado, a Bíblia fala que a gente iria colher em lugar onde a gente não plantou, e desde o início Deus fez o quê? Deus plantou um jardim e fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde eu creio que a árvore da vida é o próprio Cristo que foi plantado. Então, eu queria, já que isso é uma live de oração, é um tempo de oração para a gente aqui, trazer essa reflexão, porque assim, coisas vão se somando ao longo do tempo. Quando a terra é condenada a liberar espinhos e abrolhos, ervas daninhas, a gente tem que entender que nós somos uma terra que agora passou a dar espinhos e abrolhos. Então, a gente tem que cultivar, isso eu aprendi com meu irmão Quinelato, Everaldo Quinelato, espinhos e abrolhos. Ele falou, cara, a terra que dá espinhos e abrolhos somos nós vamos ter que cultivar essa terra durante toda a nossa vida. A gente vai ter que estar sempre arrancando esses espinhos. Só que, quando Jesus morre, ele é coroado com uma coroa de espinhos. Então, quando um rei toma o território do outro, ele despoja tudo. Arma, coroa do rei, cavalo. Lembra lá de Saul? Tomou tudo, não deixou nada. Aí era para ter sacrificado tudo, e ele não sacrificou tudo. Entendeu ou não? Então, Jesus, ele despojou a coroa do inimigo e trouxe para si. Ele tomou a coroa que pertencia ao inferno. Então, tudo já é nosso. Agora, a gente precisa acessar essa dimensão do jardim. E como é que acessa a dimensão do jardim? A partir de um entendimento de paternidade. E esse entendimento de paternidade, Jesus falou, a ninguém chameis de pai. Só existe um pai, que é Deus, o Senhor, que está no céu. Então, a gente precisa acessar essa paternidade. Você poderia começar orando em cima disso, Rosane? Sobre essa paternidade do céu vindo sobre nós? Amém. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, Senhor, que esteja preso com o véu que Grécia, Roma trouxe sobre a mente de seus filhos, Pai, fazendo com que a incredulidade viesse sobre cada um. Também tem a participação de tronos que vem atuando em concordância com o espírito de orfandade, principalmente na nossa nação, onde tem padroeiro, que é ao mesmo tempo considerado pai, não é nem pai nem mãe, é padroeira, porque isso já é uma afronta para o Senhor.
a rainha do céu vem com essa fachada para destruir o conceito de família, de pai, de mãe, Amém. que é Recebendo bíblico. culto e idolatria. Andando, é Pois uma é, mulher com uma criança no colo, sem ninguém do lado. É a pois mãe é, solteira. exato. Esse espírito que está na nossa nação, trazendo orfandade, tanto que você vê que hoje em dia, você vê que a maioria das músicas que tem adoração perfeita realmente não é brasileira, a maioria é tudo tradução, versão dos americanos, que eles entendem um pouco sobre paternidade. Mas no Brasil, infelizmente, não. Então, o espírito de orfandade, ele trabalha junto com outros tronos e tem trabalhado muito sobre a nossa nação. E eu venho pedir, Senhor, que o Senhor envie anjos poderosos para combater essa frequência desses tronos, combater a frequência da Rainha do Céu nessa questão da orfandade na nossa nação. Que o Senhor envie anjos poderosos, Senhor, e o seu próprio Filho, Yeshua, o Rei dos Reis, que saia relâmpagos e trovões das suas mãos, dos seus olhos, sobre nós, e venha destruindo tudo, conforme está escrito na tua palavra, que relâmpagos e trovões saem do seu trono, e venha destruindo, em nome de Yeshua Hamashia, a todo encapsulamento em cada um de nós, que venha nos tornar impermeáveis à glória de Deus, que venha toda essa cápsula, essa pele que quer ser indestrutível, e impede a Deus de se revelar para nós, impede a Deus de penetrar no profundo escondido, no âmago do nosso ser, trazendo a realidade da sua paternidade, porque Ele é real, Ele é Pai, mas o espírito da Grécia vem cegando o povo de Deus, fazendo ele ser religioso, fazendo ele achar que ele tem que cumprir as obrigações e tá tudo bem. É exercício de consciência limpa e tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Deus é Pai e Ele é. Mesmo que alguém não queira, Ele é e continuará sendo. E o Senhor vem abrir os olhos do teu povo, arrancar todo o encapsulamento, toda a pele maldita da Grécia e de Roma, que faz com que as pessoas enxerguem Deus de uma forma que Ele não é, como um Deus mudo, assim como eles têm cultivado as pessoas, cativado as pessoas para idolatrar estátuas, para se tornarem como elas. Não, nós servimos a um Deus vivo, e Ele é nosso Pai verdadeiro, e que Ele venha ser revelado nessa noite, que cada um tenha a revelação da paternidade do nosso Pai eterno, em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Amém. E ainda falando sobre essa questão de paternidade, hoje eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando que após a Revolução Industrial, as pessoas, os homens, deixaram de ter aquele convívio com o filho no campo e passaram a trabalhar. Então, as crianças passaram a ter mais contato com a mãe do que com o pai. Depois veio a revolução, né, sexual, aí vem a emancipação feminina, aí vem os movimentos feministas, aí vem toda essa coisa da liberação do aborto em algumas nações do planeta. E, assim, uma coisa que tem acontecido progressivamente, junto com as leis, vem avançando a orfandade. Por exemplo, a pessoa, para se divorciar, precisava fazer primeiro o desquite, para depois de 2 anos averbar o divórcio. Era um processo lento. Hoje em dia, até pela internet se consegue isso. E as estatísticas de divórcio são perturbadoras. Então, assim, ambos têm uma função muito importante na família. O pai tem a função de envio, de destino, e a mãe tem uma função de cuidado,
de proteção até os 12 anos, conforme a cultura judaica. Então, essa orfandade tem batido muito na nossa nação, e o que acontece? A partir disso aí, existe uma influência, uma frequência, que as pessoas começam a murmurar, ter comportamentos que parecem normais, né? Então, aquilo que uma criança cresce vendo na novela, vendo na televisão, parece normal, e quando ela chega na vida adulta, ela vai praticar. E a gente que já está aqui há mais tempo, nós jovens há mais tempo, a gente começa a observar isso, e quem não está fundamentado em Cristo acaba achando que não adianta falar e tal, mas não, existe um evangelho puro e simples que precisa ser pregado sobre a importância do casamento, a importância da família, a importância da aliança. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Então, a gente precisa orar pensando em família. Quanto à atmosfera que a gente tem vivido esses dias aí, né, guerras, rumores de guerras, terremoto. Então, eu vejo que Deus ele se movimenta de acordo com as nossas emoções, ele sente o nosso cheiro, daquilo que a gente está exalando. Então, a gente se torna perceptível, por exemplo, se a gente entrar em compaixão, por exemplo, com o pessoal de Tampa, na Flórida. Então, como intercessores, nós precisamos entender a necessidade de orar em cima da necessidade de outras pessoas. E a gente acaba sendo percebido por Deus e suprido nas necessidades. Por quê? Buscai primeiro as coisas do alto e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, já que a gente está falando de paternidade, eu aproveito para falar com os irmãos aí que entraram aí com o convite que eu enviei. A Rosane, ela e o marido têm um trabalho importante lá, acolhendo e se dedicando a crianças. Eles acabaram de comprar um terreno lá no Paraguai, né, Rosane? Você podia falar mais sobre isso aí um pouquinho, porque, de certa forma, vocês são a família que Deus está colocando aí nessa cidade de Pedro Juan Cabaleiro para abençoar a vida de gente que está vivendo debaixo de orfandade. E vocês vão ser o canal de paternidade que vai apontar Cristo para elas, porque elas vão se perguntar o que esse pessoal está fazendo aqui, dedicando a vida deles, fazendo pão, comprando terreno, servindo a gente, com que interesse, com que intuito? Aí eles vão ver Cristo em vocês, a motivação de vocês sendo Jesus, aí a vida deles vai ser modificada. Eu me lembro de uma frase que você falou, Rosane, que marcou a minha vida. Você falou assim, porque quando o pastor José chegou na Somália, ninguém tinha pisado lá. Jesus pisou naquela terra através dos pés dele. Aquilo ali eu fiquei ruminando isso durante um tempo. E assim, a gente precisa entender essa necessidade de, se a gente não vai nas nações, a gente abençoar as nações de alguma forma. Então, sou muito grato e abençoo a vida de vocês por estarem numa outra nação, uma nação que já foi tão saqueada pelo Brasil. A gente precisa entender esses fundamentos. E infelizmente, a gente está falando de coisas muito pesadas, muito profundas, né? Em relação a esse mapeamento de que o Paraguai já foi muito saqueado e agora a gente está enviando vocês aí para estarem aí abençoando esse local de alguma forma, devolvendo, né, um tesouro muito maior do que o Brasil saqueou do Paraguai, porque vocês estão levando Jesus aí, né, que é o bem maior e imensurável. Então, fala para a gente aí, Rosane, sobre esse trabalho, sobre o terreno, sobre o investimento que vocês fizeram lá, o trabalho que vocês estão fazendo aí. E é bom que fica gravado também, né? É verdade. A gente, quando Deus deu uma visão para mim que eu estava sentada e tinha um monte de criança em volta de mim, eu não entendi bem, mas depois Deus me mostrou que essas crianças eram as paraguaias.
E aí eu e Daniel começamos a conversar sobre isso. Deus deu palavra para mim, deu palavra para ele. E depois de um tempo, a gente lá num evento, conversando com um pastor amigo nosso, ele falou: Nossa, eu também eu acho que tem tudo a ver isso que vocês estão falando, vai mesmo e tudo e tal. Aí o pastor José, a gente trabalhou 14 anos com ele, né? E continuamos aliançados com ele, né? Somos muito amigos, né? A MCM, desde que a gente chegou, Deus mostrou uma porta abrindo e falou: Eu estou abrindo uma porta que jamais se fechará. E é assim que é a MCM com a gente, né? A gente é ligado e sempre vai ser, não muda isso. É uma ONG de missões, né? Em geral, a igreja, cada um tem uma igreja lá, mas lá é uma ONG de missões que envia missionários. E aí eles enviaram a gente e a gente ficou ainda um ano lá se preparando para vir e Deus foi arrumando tudo e arrumou tudo para a gente vir. Até a casa, a menina foi embora vender os móveis, a gente conseguiu pagar tudo e viemos para cá e estamos nessa casa aqui. Aí ficamos trabalhando aqui, montamos uma padaria num cômodo da casa, padaria caseira. E também os irmãos da Neriá, né, ajudaram muito e tem muita gente aí que tem ajudado bastante, a Edenil, a Cristiane, a Marise, né? Tem ajudado a gente a manter essa obra aqui. Conseguimos comprar um terreno e aí já compramos também algumas coisas para a cozinha, né? Porque tem que fazer comida, que é a maior necessidade. A gente veio para servir aqui, ajudar uma igreja, mas não deu certo. Eles fizeram o projeto que a gente ia fazer sem a gente. E aí a gente ficou pensando, então, né, Deus, o que o Senhor quer de nós aqui? Aí, conversando com um pastor amigo nosso, ele falou: a última vez que aconteceu isso comigo, nasceu meu ministério. Como a gente já tinha ministério, né? E veio como parceiros, mas não deu certo. E a gente falou: também não somos dos que retrocedem. Então vamos orar, né? Ficamos orando um tempo aí. Uma moça que começou a vir aqui para aprender a fazer pão e as filhas dela aprenderem os cursos profissionalizantes que eu fiz uma plataforma, né, para elas aprenderem aqui. No meu computador mesmo, eu tenho dois notebooks, eu comecei a ensinar para elas aqui. Cursos como uma é designer de sobrancelha, a outra começou com manicure, mas daí depois ela foi embora. A mãe delas falou para mim um dia: eu olho para a senhora, eu vejo Jesus na senhora. Nossa, para mim, Olha aí. isso para mim foi, olha, você pode falar qualquer outra coisa depois disso para mim, nada nunca vai me emocionar e me fazer tão feliz, realizada do que eu vi isso, né? Já no início da O que nossa está mostrando Jesus são aquelas missão crianças aqui. lá ao redor do terreno. Quantas crianças tem lá para ser atendida? 40. A gente está trabalhando com 40 crianças. E aí a gente... Você mandou uma oferta esses dias, Marcelo? A gente comprou, Deixa quieto isso aí. A gente comprou... Sabe aqueles garrafão de pôr suco gelado, grandão? A gente comprou um daqueles e fizemos um monte de sanduíche natural, enriquecido com Bom que aí o dinheiro rende aí no Paraguai, né? Aí nós chegamos lá, mas você tinha que ver a festa que a criançada fez. Glória a Deus. Depois que a gente fez um culto na rua. Chegamos lá no centrão, assim. E aí, ao invés de ir lá no lote, que o lote não tá tendo nada ainda, né? Aí a gente chegou lá no centrão, assim, do bairro. E aí chegou as criançadas tudo. A gente orou com elas, deu uma palavra, né? Aí fomos distribuir, mas tinha que ver a festa. A alegria. Glória a Deus. A alegria daquelas crianças motiva qualquer um, gente. Eu filmei, eu sou ruim disso. A próxima vez eu vou focar mais nisso. É que eu sempre trabalhei no secreto, então para mim é uma luta. É que você é artista. Artista, você falou, né? Artista não é administrador. Não administra nada. Olha, desde 2005. Mas o pastor José... Ele ensina que a gente tem que José é administrador. Tudo,
Ele ensina, eu aprendi muito com Deixa eu ele. te lembrar uma coisa aqui. Eu acredito na intercessão. Vou compartilhar algo nosso aqui com os irmãos que estão junto com a gente. A gente estava em oração pelo pastor José. Você mandou a mensagem da filha dele. Aí bateu no meu coração assim, eu temo pela vida do pastor José, mas ele precisa de um tempo mais para ele passar esse cajado dele. Aí a palavra que veio foi do rei que virou para a parede, orou, e o profeta teve que voltar da metade do caminho para falar que ele ia ter mais um tempo. E o pastor José, quando saiu do CTI, ele fez um videozinho, colocou lá, dizendo que eu achei que eu ia morrer, mas Jesus resolveu que eu tinha que viver de novo, então estou aqui de volta. E eu lembro que você discerniu, inclusive, que por conta dessas coisas da Somália, por ele ter pisado lá naquele ambiente cheio de bruxaria, cheio de feiticeiro, havia até sacrifício humano para destruir a vida dele, porque lá o negócio é pesado, gente. Lá o negócio não é negócio de matar galinha, não. Então, entendendo o poder da intercessão, eu queria gastar aqui agora alguns minutos orando por esse território aí. Amém. E queria convidar os irmãos para a gente orar por vocês também. E eu entendo o seguinte, eu quero fazer de uma forma que a gente entenda, porque Jesus falou o seguinte, se o semeador passa semeando e você não entende, o inimigo vem e rouba a semente. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, eu quero trazer uma motivação para cada um de vocês nessa hora de se mover em espírito, se mover em compaixão, né? Porque Jesus, ele antes de tocar o esquife do morto, ele é movido em íntima compaixão. Antes de mandar Lázaro sair para fora do túmulo, ele é movido em íntima compaixão. Então, durante esse período de intercessão, a gente precisa ter esse espírito de compaixão para poder a gente abençoar verdadeiramente com sentimento, né? Desenvolvendo um sentimento, um amor, para a gente poder abençoar eles e para motivar cada um aqui, a gente entender que é um fundamento bíblico. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando a gente está abençoando a vida da Rosane, do Daniel, a gente está atraindo para si, enquanto a gente ora por ele, glória a Deus, enquanto orava pelos seus amigos, o seu cativeiro foi mudado. Então, eu não sei o problema que cada um está vivendo hoje, né? A irmã já soltou ali que ela está lá na Suíça, mas ela quer voltar para o Brasil. De repente, a passagem, o passaporte, toda a resolução de documento tá nessa oração aí, fecha a resolução. A porta se abre, o ferrolho quebrado, tudo se resolveu. Ela está, no momento, ela está no Rio Então, de vamos Janeiro. entrar Ela mora na Suíça, mas ela está no Rio de Janeiro, tá. só que ela quer voltar a morar no Rio de Janeiro. Entendeu? Vai abrir essa porta aí para tudo se resolver. Eu vou só concluir essa questão daqui do Paraguai, que depois que a gente veio para cá, a gente começou a entender o que Deus queria. Que, na verdade, Deus queria que nós derramássemos nossa vida aqui, nosso amor, nosso sangue, em remissão. Não na forma de morte, mas na forma de vida. Em remissão pela nossa nação, pelo que foi feito aqui. Entende? Isso é uma grande oportunidade de ajudar, de trazer Jesus para esse povo. E eu me sinto muito honrada com isso, entende? De trazer Jesus para esse povo que foi tão assolado, que foi tão... que hoje... né, eles estão no Paraguai e eles têm uma missão lá, né? Cuidando de 40 crianças. Então, a gente ainda está fazendo agora comida na casa de uma senhora, porque o terreno ainda precisa construir o refeitório, né? Uma cozinha.
E aí a senhora deixou a gente fazer, mas lá sem estrutura, por enquanto só lanche, né? Para essas crianças Mas lá. já vai ser teu também esse terreno aí, que ela já está negociando, não é isso? Já abriu o Não, coração. aquele que estava para negociar, ela mudou de ideia. Não deu certo, não. Não, Isso aí algum é vai uma. vir, Porque vai vir Deus um já terreno deu. aí. Ó, quando a gente chegou naquele bairro tão esquecido, Daniel olhou e falou assim: Olha, Deus está nos dando um campo missionário. Aí eu recebi aquilo foi uma palavra que eu senti Deus falando comigo. E aí Deus já mandou a equipe também. Essa senhora, ela é crente e ela quer ajudar as crianças. Então ela que vai cozinhar, vai me ajudar a cozinhar, vai organizar, vai ser responsável, né, pela cozinha. Aí tem uma outra que vai me ajudar na área de dar cursos para as mães. E a gente vai atrás de doações aqui. Então, assim, Deus já mandou uma equipe. O marido das duas são pedreiros, todos dois. Então já vai ajudar a gente também na construção, entendeu? Deus já mandou uma equipe para a gente, junto com o campo missionário. Então, lá na casa dessa senhora, está sendo feito sanduíches de manhã para essas crianças, que já de manhã ter pelo menos uma refeição. Mas, né, o que eu quero mesmo é uma refeição de verdade, que sustenta, que alimenta mesmo, né? Então, por enquanto, ainda é precário, mas já é alguma coisa que a gente está fazendo, né? E o evangelho, né? E aí tem uma tradutora, porque aqui o idioma daqui não é espanhol, é guarani. É misturado. Então, Mas mais Guarani. Mais Guarani do que espanhol. O Daniel está estudando muito Guarani, já está falando Guarani. Algumas palavras. Não, já está falando bastante Guarani. Mas as Fora em crianças. língua aqui fica tudo certo. As crianças só falam Guarani. Aí, até isso Deus mandou, né? Pessoa para estar traduzindo para gente. Então, glória a Deus. Então, gente, ó, estudem a história do Paraguai. Orem por nós, orem pelo Paraguai também. Muito sofrimento. Nesse bairro lá, o que eu devo atuar mais é na questão do abuso de crianças. E eu pretendo expandir depois, não só nesse bairro. É muito. Acontece muito isso aqui. Tá? Amém? Amém. Vamos orar, então? Amém. Eu nem perguntei até que horas vai. A gente é muito do Espírito Santo, né? Show de bola. Que agora que eu vi que são 9h30, a gente está aqui batendo papo, mas eu penso que era assim. Aqui sempre foi livre, mas se alguém precisar sair, pode avisar, né? A gente vai gravar se precisar sair, mas eu acho que ninguém vai querer sair assim, não. Fica à vontade aí, Marcelo, deixa Deus te usar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor, que conhece cada história de cada uma dessas 40 crianças, Pai. Sim, o Senhor que gerou, o Senhor que planejou cada um desses meninos e meninas, Pai. Sim, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha liberar uma porção aumentada de autoridade. Venha liberar uma porção maior de justiça sobre esse lugar. Uma justiça social que não vem do governo, uma justiça social que vem de Deus, Pai. Então, Pai, quando o Daniel chegar lá e olhar, cada vez que o Daniel chegar lá para espiar aquela terra, que ele continue tendo essa visão alinhada com a visão de Josué e Caleb, de tomar aquela terra, de assumir o comando daquele lugar. Em nome do Senhor, que ele seja aí uma autoridade delegada pelo Senhor, e que verdadeiramente o nome dele faça que o seu seja conhecido, e que ele seja conhecido naquele lugar como a verdadeira justiça de Deus, que esse é o significado do nome dele, Daniel, justiça de Deus. Aleluia! Então, ele, juntamente com a Rosane, que eles possam exercer em conjunto
a paternidade e a maternidade Sim, dessas crianças, Deus. Pai. Dá Em um nome coração de Jesus. cada vez mais paterno Em e nome que de haja uma Jesus. correspondência, Pai. Que o coração choque, amandaralabaxedere cantarabá nachadoro. O Senhor disse que iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos Sim, pais. Senhor. Então, Pai, o coração da Rosane e do Daniel já está pronto para receber e acolher essas crianças. Sim, Os Senhor. ajudadores que também têm se apresentado, nós oramos, Pai, por ceifeiros para essa colheita de crianças no Sim, Paraguai, Senhor. Ceifeiros para essa colheita. Nós confessamos nosso pecado, Pai. Nós sabemos que nessa guerra contra o Paraguai, crianças foram mortas, crianças foram Sim, assassinadas. Senhor, Nós sabemos é que o verdade. exército brasileiro entrou em guerra contra aquela nação lá e Sim, é verdade. muita gente morreu, Pai. Muita gente morreu. Sim, Então nós Senhor. entramos em arrependimento, Pai, por toda a guerra, por tudo aquilo que é da terra e não do céu, Pai. Sangue de Jesus. Nós te pedimos perdão por todo o sangue derramado Sim, dos Deus, nossos pedimos irmãos, perdão, que inclusive Senhor. pelo discernimento que foi liberado aqui de que eles falam a língua guarani. Sim, Antes era Senhor. uma única nação, um povo, uma língua só, É Pai. verdade, Senhor. Então, nós entramos naquele local e houve um derramamento de sangue, Pai. Então, nós pedimos perdão, assim como Daniel pediu perdão pelo pecado dos seus ancestrais. Sim, Deus. Nós pedimos perdão pelos erros da nação brasileira, pelos erros dos nossos ancestrais, Pai. Nós abençoamos aquela nação, Pai. E nós te pedimos, Pai, que o coração deles esteja pronto e receptivo, Sim, convertido a receber não a paternidade do Daniel e nem a maternidade da Rosane, mas que eles sejam um canal da tua paternidade, Sim, um canal da Senhor. tua paternidade daquele lugar, Sim, despejando Deus. amor, abençoando aquelas crianças, Pai, dando destino, apontando uma direção. Sim, O Daniel, Senhor. pela adoração, ensinando eles pelas suas atitudes em ser verdadeiros adoradores, Em nome de Pai. Jesus, em nome A de Rosane com Jesus. esse acolhimento, com esse cuidado, atraindo para si as meninas, arrancando elas de todo convite à prostituição, à fornicação, Sim, dando destino, Senhor. Pai. O Daniel também cuidando dos meninos. Pai, livra essas crianças aqui, Pai, Em de nome todo de abuso, Jesus. de todo abuso sexual, de todo tipo de pederastia, Sim, de abuso Senhor. sexual por Livra, parte Senhor. de pai, de mãe, de Sim, primo, Senhor. seja lá do De que for, esse ambiente padrastos. cultural Em nome de de estupro, Pai. Sim, Então o Senhor Deus. venha derramar uma porção de misericórdia Sim, naquele lugar, Senhor. Pai. Em Uma nome porção da de tua bondade, da Jesus. tua misericórdia, Pai. Em Nós nome de declaramos a Jesus. casa do Daniel e da Rosane como uma casa da brasa. Sim, Nós Senhor. declaramos a casa deles como uma casa de Obed-edom, onde habita a sua presença e a Sim, sua presença verdade. seja notável, Pai. Que as Em pessoas nome de comecem a Jesus. comentar como tudo que aconteceu na casa de Obed-edom acontece também na casa da Rosane Em e do nome Daniel. de Jesus. O gado começa a prosperar, a padaria começa a Em nome de prosperar. Jesus. Que a Mandaralabá. O terreno árido, ele começa a se parecer mais, aleluia, esse terreno onde essa casa está plantada, esse terreno, sim, o profético é complicado, né, Rosane? Esse terreno árido, esse ambiente que parece um lixão, esse terreno que está abandonado, Deus começa a fazer chover sobre esse lugar. Aleluia. A palavra que foi liberada foi de Gênesis. Não havia chuva ainda sobre a terra e Deus formou o homem do pó da terra.
Amém. Então, nesse amém. pó da terra da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, Deus formou ali meninos e meninas. Existem homens ali que geracionalmente já vêm da América Latina, nativos desse local, sendo abençoados, sendo abençoados, Sim, sendo abençoados, onde nome de apostolicamente Yeshua. chega alguém para pregar aos gentios ali. E que esse terreno árido ele seja transformado num jardim. Vou declarar a palavra de novo. Vou declarar a palavra de novo. Não havia neblina ainda, mas havia uma neblina que subia da terra. Não havia nenhuma planta na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover a sua bondade e misericórdia sobre a terra de Pedro Juan Cabaleiro. Também não havia o homem para lavrar a terra, lavar o solo. Ainda não havia lá, ainda na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, o Daniel e a Rosane para lavrar esse solo. Mas agora eles chegaram lá com o pastor José, chegou na Somália um dia. Mas havia uma neblina sobre a terra e regava a superfície do solo. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E aquelas almas viventes de Pedro Juan Cabaleiro, elas vão ser arrancadas de lá como Me conta aí, por quê? O que está acontecendo? um lugar habitável. Mas só fora, Tati, fala. Desliga o microfone, Restauração. por favor. Uma porra, eu não vejo esse cara. Marise, Restauração de veredas. Marcelo, desliguei seu microfone sem querer. Liga seu microfone, por favor, Marcelo. Eu fui tentar desligar o da Marise. A gente está ouvindo a conversa de vocês aqui, Marise, toda. Por favor, desliga o microfone. Ah, bueno. Aonde é que tá isso? Marcelo, por favor, liga o seu microfone. Tá conseguindo? Eu acho que sim. Glória a Deus. Deu certo. Marise, ainda tá aberto, tá? Então deixa eu voltar aqui. Eu estava na parte aqui, até onde eu fui escutado, gente. Você estava profetizando a palavra de novo. Sim, o jardim, um terreno seco e árido, que é a cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Mas aí não havia homem ainda para regar esse jardim, para lavrar o solo. Mas aí Deus manda Daniel e Rosane para lavrar esse solo. E esse lugar se transforma num ambiente na dimensão do Éden. Porque a gente precisa entender que Abraão, ele chegou em Canaã e havia fome sobre a terra. E ele sai e vai para o Egito. Não era para sair para o Egito, era para profetizar sobre a terra, era para ele abençoar a terra e a terra ia começar a dar fruto. Amém. Então, vou liberar mais um versículo aqui, ó, que a gente precisa... Eita! Ó. Vamos ler aqui, ó, para deixar gravado. Porventura também não repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados. E se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. Então romperá a tua alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça, Daniel, justiça de Deus, irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aleluia! Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá. Essa palavra não é só para Rosane, não, hein? Eis-me aqui.
se tirares de meio de ti o jugo, o dedo de ameaça e o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto, de Pedro Juan Cabaleiro, e fartares a alma aflita por justiça, pela palavra, para quem tem sede e fome de justiça, que é o próprio Jesus, então a tua luz nascerá nas trevas. A terra estava sem forma e vazia. De repente nasceu a luz, haja luz. E a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará. Pega esse versículo agora, versículo 11 de Isaías 58. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, Rosane e Daniel. Aleluia. Fortificará os teus ossos, serão como um jardim regado, como Éden, e como um manancial cujas águas jamais faltam, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, e onde quer que colocarem a planta dos seus pés. Os teus filhos e essas crianças aí edificarão antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o Paraguai se torne um país habitável. Amém. É isso. Então, se deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Texto de Isaías 58, o melhor jejum que a gente tem. Fartar a alma do faminto, dessas crianças que estão aí. Até porque Jesus falou assim, ó, cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta os meus cordeirinhos. Então, é isso que vocês estão fazendo aí. Então, minha oração é essa, que Deus abençoe a cada um que participou dessa live, que a gente possa ter essa consciência missionária, que a gente receba, né, essa unção e esse amor, e que a gente possa entrar realmente em compaixão pelo povo de Pedro Juan Cabaleiro, para que a gente possa abençoar essa gente aí, tendo essa consciência de que o Senhor vai abençoar quem abençoar, tendo essa consciência de que se a gente tiver compaixão é que a gente move as coisas, né? Jesus, movido de íntima compaixão, tocou o esquife do morto. E a gente precisa buscar essas coisas do alto. Está no coração de Deus essa cidade ser abençoada pela presença de vocês, e que, acho que a palavra da noite é que a gente entre em arrependimento, lembre de onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou, que foi a oração feita no início, e a gente seja grato por isso, entre em adoração, e nós estamos nesse período de arrependimento, né, de Yom Kippur, depois vem Festa das Cabanas, lembrar de todo o período de peregrinação onde a gente passou no deserto, aí cada um tem o seu deserto, cada um tem a sua jornada saindo da escravidão do pecado, e é isso. Que a gente possa ser abençoado a partir desse amor que é liberado, e essa paternidade que seja liberada aí, e também que o coração, nossa oração, que o coração dessas crianças não esteja como as multidões, prontas só para receber pão, mas receber o pão que caiu do céu, e ter uma aliança com Cristo, beber do sangue, comer da carne dele, ter uma aliança e ter uma vida transformada. E outra coisa que eu entendo, que a gente andou conversando recentemente aqui, até onde eu estou congregando com os irmãos, que a gente estava comentando, o culto ele tem que ter ordem e decência, só que esse ordem quer dizer que é um depois do outro. Todo mundo fala, não é um só que fala. Então, quem quiser liberar uma palavra também, esse é um ambiente diferente de um ambiente onde um fala e o outro escuta. Então, quem quiser deixar algum comentário, falar algo, abençoar a nossa vida aqui com aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que te chamou a atenção durante o culto, eu acho que é um tempo aberto, um tempo livre para nós, né? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre... Nós estamos na casa do Pai, onde tem liberdade. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre Yom Kippur, que está muito em cima, né? Nós estamos no 7º dia dos dias mais temíveis,
E eu sei que você entende muito disso, só porque tem, igual a Cláudia, tem muita gente que tem dúvidas sobre Yom Kippur. Eu escrevi um e-book bem detalhado hoje, vou deixar para eles lá, mas se você tiver alguma coisa para falar também, é muito bem-vindo. Então, aproveitando essa atmosfera aí, eu acho que a gente pode aproveitar isso aí, porque Yom Kippur é o dia do perdão, né? A gente vai vivendo, Rosh Hashanah começa o ano, aí a gente passa 10 dias de arrependimento, são os dias temíveis, aí em Yom Kippur, Deus libera o perdão, é o dia do sacrifício do Cordeiro, então a gente precisa acessar essa outra dimensão de Yom Kippur, onde Jesus ele é o Cordeiro e ele é o próprio sumo sacerdote que entrou definitivamente no Santo dos Santos e fez esse sacrifício. Mas é importante que a gente se examine a si mesmo nesses dias. Eu acho que essa é a essência desses dias temíveis. Examine-se o homem a si mesmo. Tem a ceia de Yom Kippur, né? Então, a ceia de Yom Kippur não precisa, assim, tem toda uma simbologia. Por exemplo, hoje eu fui na rua, comprei tâmara, né? Vou comer tâmara esses dias aí, porque é uma fruta bem profética. Se você E Rosh quiser Hashanah, né? comer alimentos simbólicos, Rosh Hashanah. né? Como foi Rosh Hashanah, a ideia do pão, do mel, da maçã com mel, para você ter um ano doce. Tudo isso aí são simbologias que nos transmite algo. Então o pessoal fala assim, mas aquela igreja lá tem um monte de gravura na parede, tem Cristo pintado na parede, tem toda... Sim, porque naquela época onde ninguém sabia escrever, há 20 séculos atrás, 18 séculos atrás, ninguém sabia ler, então o artista foi lá e pintou na parede toda a jornada de Jesus, ele nascendo, aí pintou depois. Não, isso não é idolatria, isso é um simbolismo pedagógico. Tudo depende da intenção. Então, aquela igreja católica lá do século III tem aquelas pinturas que estão lá na parede até hoje, mas é um método da pessoa ler a história bíblica. Então, quando alguém fala assim, mas a maçã com mel é uma simbologia, uma simbologia. Então, vale o que está no seu coração. Eu, por exemplo, vou cear com o pão e o vinho, porque a gente corre o risco de ser chamado de judaizante, mas não sei o quê, e todas essas coisas. Então, para não entrar nessas mazelas aí, se o pão é sem fermento ou com fermento, se o vinho é suco ou se é vinho mesmo. Se não tiver nada, a gente come água, bebe água e come uma maçã e o sangue, o corpo de Cristo, está tudo certo. A importância o coração. De você querer obedecer os princípios e querer cumprir, né? Ainda que você não tenha as coisas para fazer a ceia de Rosh Hashanah, que são alimentos proféticos, né? Que profetizam, que nós profetizamos ao comer, tem as bênçãos, né? São Mas simbologias. ainda que você não tenha, o que a gente não precisa mesmo é de rituais, né? Deus também não. Então, o que a gente precisa estar sempre expressando, aquele desejo de obedecer os princípios e cada vez fazer o melhor que a gente puder para Deus, né? Mas o que ele quer é esse coração, né? Não o ritual em si não é o que conta. O que conta é o seu coração de querer obedecer esses princípios, de querer cada dia melhorar mais, né? E Yom Kippur, nesse jejum de 25 horas, tem a ceia antes, né? Que tem que ser no máximo até 20 minutos antes da virada do dia. Mas essa ceia aí também é isso aí que você está falando. A pessoa pode fazer do jeito que ela pode, né? Igual no Rosh Hashanah a gente fez, mas eu não tinha um elemento, faltou 2 elementos na mesa. Aí agora, a cabeça do cordeiro. Do cordeiro eu nunca faço, eu uso a cabeça do peixe. Do peixe, eu não mato cordeiro, nem como, não acho cordeiro por aí. Então eu uso peixe e cabeça do peixe, que em geral a maioria, né, usa.
Mas o que faltou foi o feijão e a selga, que eu tinha esquecido. Eu achei que tinha na geladeira e não tinha. Aí, agora vamos descabelar. Não, eu fiz com o que eu tinha. E eu tenho certeza que Deus recebeu, porque eu fiz com muito amor, com muito quebrantamento, crendo, muita fé, crendo naquilo que eu estava profetizando ao comer cada Da alimento. romã, né? Custou achar a romã. A gente andou na cidade para comprar romã. Atrás de romã difícil. 30 Então, conto eu uma creio romã. assim, que existe um ciclo redentivo anual. Então, assim, eles estão comemorando lá o Ano Novo, Rosh Hashanah, mas Deus falou o quê? Êxodo 12:2, seja esse o primeiro dos meses, conta 14 dias, aí mata o cordeiro, passa o sangue na porta, aí vocês vão sair. Aí, se você fizer um comparativo, em Gênesis, antes desse calendário, está dizendo assim, no 7º mês, ao 17º dia, a arca pousou sobre o monte Ararat. Aí Ararat, inversão da maldição, né? Aí, ou seja, no 17º dia do 7º mês, que passou a ser o primeiro, é o mesmo dia que Jesus ressuscitou, e é a festa das primícias. Então, ele é a primícia de toda a criação. Aí, depois, quando vem a festa das colheitas, aí é Pentecostes, aí somos nós. Então, a gente tem que entender que isso aí é só um ciclo redentivo para a gente, ao longo do ano, entender os ciclos, os tempos e as estações. Aí alguém fala assim, mas isso é judaizante. Não, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração se torne sábio. Então, é isso que Deus nos ensinou. A tribo de Sacar era uma tribo apta a discernir os tempos e as estações, de saber que tempo era para o rei ir para a guerra, não era para ir para a guerra. Então, existe uma estação para a gente plantar cada coisa. Então, existe uma estação para a gente buscar o Espírito Santo, existe uma estação propícia para a gente buscar arrependimento, que são esses dias agora, fazer um autoexame. Paulo ministra a ceia melhor do que ninguém, e ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, nesses dias agora, é a gente entrar em arrependimento, a gente examinar a si mesmo, caçar onde é que estão os espinhos e abrolhos que estão brotando de nós, arrancar, lavrar essa terra que somos nós, que às vezes a gente é meio espinhudo também. Aí arranca esses espinhos e abrolhos e em Yom Kippur a gente jejua e ceia, né, irmã Zana? A ceia é antes ou depois do jejum? Pode ser antes ou depois do jejum. Eu acho que a ceia é depois, eu não me lembro agora. Mas é isso. E alguém compartilha alguma coisa ou não? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Sônia? Cristiane? Dá pelo menos um amém aí, irmã Simone. Eu gostaria de falar algo. Eu quero agradecer a Deus por fazermos parte desse projeto tão grande, junto com a apóstola Rosane, debaixo da autoridade dela, né? E, de certa forma, toda a Igreja Neriá, nós estamos fazendo parte desse projeto também, né? Amém. Então, é maravilhoso, assim, Deus nos deu essa oportunidade, através da vida do apóstolo Daniel e a apóstola Rosane, de participarmos também junto nessa redenção do Paraguai, por causa de tudo o que aconteceu em relação ao Brasil, né? Amém. Então, eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também quero agradecer o profeta Marcelo, porque toda vez que é uma coisa que aperta muito, eu peço a ele para me ajudar em oração. E a gente viveu vários milagres com ele ajudando em oração. E um deles, 2 ou mais, né, o Edenil, foi a bebezinha na barriga da mãe, da Adeline Angélica, Edenil, que é a avó, tia-avó da Mel. Lembra da Mel?
Marcelo? Você falou A Mel. assim, E teve essa senhora agora da fratura de fêmur, né? é minha irmã, essa. Foi operado, já está em casa, graças a Deus, está melhor. Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Mas a Mel foi incrível. Até você, por mais que você tem fé, mas chegou no final, você falou assim, gente, o pai dessa bebê deve ficar pensando por que que alguma coisa tem nessa menina para Deus ter feito tanto milagre. Porque foi tremendo, né? Você lembra que você falou isso? Porque a mãe dela... Lembro, não, porque assim, é muito duro para os pais uma situação dessa. Eu convivi uma batalha espiritual dessa por uma criancinha que nasceu com 600 gramas. E o pai e a mãe eram pastores de uma igreja. Então, assim, eles aprenderam várias coisas ali, que eles não são cobertura nenhuma de igreja e que a igreja que estava cobrindo eles, né? Que Jesus era a cobertura deles. Então, assim, eles entenderam profeticamente muita coisa. Inclusive, recentemente, o coração dela fechou, tem pouco tempo atrás, tá? Tinha uma válvula aberta, tinha um refluxo. A menininha vivia com uma barriguinha igual de grávida, por causa da prisão de ventre. Aí uma senhora cuidadora lá da creche falou assim, eu não admito que essa criança vá embora da creche sem que eu veja a cura dela. E aí a barriguinha dela esvaziou, o intestino Glória dela a hoje funciona sem Deus. medicamento. Então, assim, Aleluia. esses pais eles estão vendo um roteiro de milagres que está movendo a vida deles de uma atividade ativista, religiosa, para um tempo de milagres em Cristo, onde Glória a agora eles conhecem Deus. verdadeiramente Jesus, apesar de que eram pastores, né? Então essa menina ela chega para transformar, a gente chama ela de grãozinho de mostarda. Nasceu muito Então, pequenininha, mas é o nome que você falou para dar para Mel também, quando ela estava lá no hospital, você falou. então por isso que eu lembrei da mesma guerra, entendeu? Eu lembrei, a guerra era E ela idêntica. nasceu com 600 gramas E, também. Foi isso e mesmo. olha, a fé, muita gente, se a gente pegar o texto, é a fé como um grão de mostarda, não é como mata o grão de mostarda. Então, o grão de mostarda, você pode dizer para ele o que for, ele vai obedecer à identidade. A Mel vai crescer e vai se tornar uma pessoa abençoada, essa menina também, e assim. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E toda vez que eu acionei o Marcelo em oração e intercessão, ele sempre teve firme com a gente e tudo sempre foi resolvido. E ele também conta comigo, às vezes ele me pede também para orar, eu também. Sim, E a gente vai, o Marcelo é nosso parceirão. É os apertos aqui, Viu? ora pela esposa, ora pela filha que Fala está aí o lá na seu academia. canal, Marcelo. Você tem um canal, o Marcelo tem um canal grande no YouTube, né? Você deletou seu canal, alguma coisa assim, você me contou? Não, aquele canal eu apaguei, eu tô com agora pequenininho. Sério? Tô com Você agora chegou a pequenininho, quantos aquele de mil? 35 mil inscritos eu Você tava com deletei. 35 mil inscritos, canalzão top. Foi lá e Tá deletado. apagou ele. Deletado. Falo com você. Eu já fiz tanto isso. Tava muito O contaminado. povo não acredita que a gente faz isso, Marcelo. Vamos se esconder em Cristo, que é melhor. Amém, amém. Vamos falar de Jesus aqui, né? Pequenininho. Jesus falava com multidão que queria milagre. Discipulou 70 que abandonaram ele no meio do caminho. Trouxe 12 de perto e 3, Pedro, Tiago e João, era o núcleo mais próximo dele ali. Então, a gente não precisa ficar preocupado com o número, não. Quando Davi se preocupou com o número, deu ruim. É verdade. Eu não me preocupo, nunca preocupei com números. O pessoal que está comigo há anos já sabe, já tive grupos grandes, aí eu sempre faço um pequenininho, pois só as pessoas que realmente estão comigo, que estão realmente querendo Deus, querendo crescer, e aí eu vou deletando os outros grupos maiores. Eu já fiz isso um monte de vezes. Porque, né?
Porque não adianta a Multidão gente quer estar. pão. Hã? Não entendi. Multidão quer pão. Multidão Multidão só só quer quer pão. pão, né? Nós queremos o pão do céu. Se for o pão do céu, a gente dá. Mas só pão por pão não vira, não, né? A gente quer distribuir o pão do céu. Falar nisso, o nome da nossa padaria é Pão do Céu. Glória a Deus. Marcelo, obrigada pela presença, pelo tempo que você dedicou Nada, para Deus nós abençoe. aí. Eu que agradeço a Agradeço, oportunidade de entrar na sala do trono. agradeço a profeta Luana também de estar cedendo esse tempo dela com você para estar com a gente. Agradeço muito, ela é uma profetisa e tanto que eu sei. Um dia desse eu queria que ela pregasse aqui, se ela puder, viu? Olha ela aí. Se ela puder, aí ela Ela não é entra muito aqui. dos parangolé da internet, não, mas ela vem, ela vem. A gente convence ela, ela vem. Ela gosta do ao vivo. O Espírito Santo convence ela. Eu já vi ela pregando, Ela ela é não uma gosta de benção. microfone. Mas Ela os gosta de se profetas meter no meio do verdadeiros povo. ficam se escondendo, mas Deus chega e Deus não quer saber de gente que tem luz debaixo da mesa, né? Ele vai pôr sempre no alto, mesmo que seja no alto de algumas poucas pessoas que ele ama muito, né? Mas ele vai E sempre pôr no filhos. alto. Filhos verdadeiros, né? Filhos que realmente, igual esse grupo que a gente tem poucas pessoas, essas pessoas são aquelas que assim a gente sabe que deixa tudo por Jesus, deixa tudo por Yeshua, sabe? Pessoas maduras, pessoas, sabe? Então é esse tipo de gente que eu gosto de caminhar, né? E pregar para os perdidos, né? O João já veio aqui de novo, ele está agoniado aqui. Vocês desculpem, mas aqui toda hora ele vem aqui, Então vai lá né? dar Aqui, ele atenção fica para na sua expectativa. família, então. Vamos orar, Dá um terminando? tchau pra galera aqui, João. Dá um tchau. Agora vou. Manda beijo. Agora eu vou jogar uma pilha de eliminação. Gracinha. Vamos orar para O finalizar, negócio dele é então? jogar. Para você poder dar atenção para os seus, né? João, vai jogar lá. Alguém Quem vai quer orar? falar? Alguém quer falar alguma coisa? A Lana vai orar. Amém. Você ora, Lana? Liga aqui, ó. Ora aqui. Ora aqui, ó. Vou trocar de posição aqui. Ela tá descabelada, mas a gente tá tudo em casa aqui. Tá Estamos todo na mundo casa em do pai. casa, não tem nada disso, Tá de não. camiseta. Tá com a roupa gente também. de casa aqui, mas tá tudo certo. Mais do que a gente, só mais botar o descabelada fone aqui, que eu. É impossível. O fone aqui. Fala no microfone aqui, se você quiser ouvir, ouve aqui. Hora para encerrar. Deixa eu desligar aqui. Nota aqui. Glória a Deus. Boa noite, Amém. profeta. Boa noite. Aleluia. Que bom Oi, que você tá está com a ouvindo? gente. Estamos sim. Estamos A ouvindo. paz, shalom. Paz, shalom. Que benção, né? É sempre bom estarmos reunidos, né? Com a visão do reino, né? Sem Verdade. denominações, o corpo junto, orando, intercedendo, trabalhando. Amém. É uma bênção. Glórias. Então, eu quero deixar uma palavra para finalizar isso sobre a vida de vocês. Amém. O Evangelho é vida. O Evangelho é vida. E a gente vive num tempo em que as pessoas estão mortas, né? As pessoas são meio que zumbis, né? Pessoas vivas, mas mortas espiritualmente. E melhor do que ser pescador de peixe, é pescador de homens, né? Homem que eu digo ser humano. Porque quando a gente pesca um peixe, a gente traz ele da vida para a morte, né? A gente tira ele do mar, traz ele da vida para a morte. E quando a gente pesca homens, é o contrário, a gente traz da morte para a vida. Então, que vocês continuem sendo pescadores,
de homens, né? Aleluia. Que essas crianças, que hoje são crianças, mas amanhã se tornarão homens, mulheres de Deus, representam nações, né? Cada criança Aleluia. dessa eu vi claramente ali, eu vi na live, eu via cada criança dessa como uma nação, né? Aleluia. Então que o Pai continue abençoando, entrando com providências, com provisões na vida de vocês, com muita sabedoria do Amém. alto, guiando, Sabedoria. orientando, direcionando, Aleluia. para que vocês continuem conduzindo essa obra dele, né? Esse Em nome ministério, de né? Porque Yeshua. cargos é o homem quem dá, É, mas ministério só Deus, só o é Pai, né? verdade. Então, aqui eu, Marcela, na nossa casa, a gente abençoa na autoridade do nome de Jesus este ministério, um Amém. ministério imenso, né? Como a gente estava falando Amém. aqui, vocês estavam falando, não é quantidade, o Pai visa a qualidade, né? Amém. Então, Amém. hoje vocês estão com Amém. 40 crianças, então vamos botar aí 40 nações, né? Que o Aleluia. Pai entregou na mão de vocês para orientar, para Aleluia. abençoar, para interceder, para ser Amém. canal, né? Da paternidade dele na vida dessas crianças, Aleluia. né? Cura na Amém. alma, né? É Amém. um resgate mesmo. Então, que o É, Shalom do Senhor acompanhe vocês nessa obra, nesse ministério, né? Porque a fé sem obra dela é morta, é e que vocês verdade. continuem, que o Pai continue trazendo amigos e amigas dele, né? Porque amigos e amigas têm comprometimento, né? Tem temor, tem É verdade. responsabilidade, É. né? Para estar junto com vocês nessa obra, Amém. abençoando essas crianças, alimentando essas crianças, Amém. né? Com Amém. alimento da terra e do céu, né? Porque Aleluia. o corpo precisa de alimento da terra, mas o espírito precisa de alimento do É céu. E que verdade. assim seja, que vocês sejam, que a cada amanhecer, que a cada dia a mente e o coração de vocês sejam cativos e alinhados aos céus, para Amém, aquilo que o Senhor. Pai tem, Amém. porque o Amém. maná ele Amém. desce diariamente, né? E É que verdade. o Pai supra vocês com abundância. A palavra que eu libero sobre a Amém. vida de vocês hoje é abundância. O que é Amém. abundância? A abundância são grandes porções. A abundância Aleluia. é aquilo que é superior ao necessário. Então, que ele entre e ele Amém. vai entrar com abundância Amém. em todas as áreas do Amém. ministério de vocês, para tudo que essas Nós crianças precisam, e vocês também, recebemos. e suprindo também vocês com, Amém. com os braços dele que são rios de amor. Porque eu sei que às vezes a nossa Amém. vontade é de desistir, né? De parar. Porque nós somos humanos, né? Mas não se abatam. Não, porque ele é Deus e quando ele manda, ele garante. E a Amém. obediência, eu vou finalizar com uma palavra, com uma frase, que é uma chave. A obediência, ela gera a realização de promessa. E que vocês continuem sendo Aleluia. obedientes a Deus, ao Amém. nosso Pai eterno, maior, porque a nossa obediência ela gera realização de promessas. E existem muitas promessas sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês e principalmente sobre a vida dessas crianças, que são Amém. nações benditas e que farão a diferença nessa terra. Obrigada aí por Aleluia. tudo, que o Pai continue abençoando abundantemente cada um de vocês aí, cada vida, cada lar aí representado, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, Obrigada. Muito tá? obrigada. Eu vou passar Muito aqui para o Marcelo, obrigada. amém. Obrigada, Lana. Nós recebemos cada palavra. Amém, aleluia. Valeu, gente. Puxa, Então é glória a isso. Deus. Essa palavra
Me fez lembrar o versículo. Aquele que ouve minhas palavras e obedece é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Então, essa casa está sendo construída sobre a rocha. Aquele que ouve e obedece, o meu Pai o amará. E eu o amarei também, ó, e me revelarei a ele. Então, as revelações venham sobre essa obediência aí, o amor. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigado aí pelo convite carinhoso de participar desse tempo maravilhoso, cheio da presença do Senhor. A gente sente a unção, a presença, a palavra vindo, as palavras sendo liberadas, o rolo, né? Que a gente começa falando, nem sem entender, né? Vamos falar do jardim aqui, vamos falar de arrependimento, vamos falar de jardim regado. Aí daqui a pouco a gente já está lá em Isaías 58, uma restauração do Paraguai. Isaías 58 foi a palavra que Deus me deu para vir para o Paraguai. Glória a Deus. Tá vendo? É comprovação em cima de comprovação. Deus abençoe, então. Amém.